O governo estuda desonerar em até 25% a folha de pagamento das empresas. O objetivo é conter o desemprego e diminuir o custo das contratações. Mas, para abrir mão dessa receita, a equipe econômica quer um novo imposto para os pagamentos digitais. O tema de hoje é uma boa solução desonerar de um lado e criar imposto do outro? Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado, mestre em Direito Penal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mona Lisa. E Gisele Soares, advogada, doutoranda em Direito da Sorbonne. Olá, Gisele, boa noite. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Bruno. Lembrando a todos que o debatedor Caio Coppola está afastado por motivo de saúde. Então, começamos com você, Gisele. Suas primeiras considerações, por favor. Boa noite, Caio. Um beijo para você e melhoras. Obrigada, Bruno. Obrigada, Mona Lisa, por me receberem aqui no debate. Bom, conforme declaração do assessor do Ministério da Economia, Guilherme Afif Domingues, o governo estuda a possibilidade de desoneração da folha de pagamentos, tendo como contrapartida a criação do imposto sobre transações digitais. Com a proximidade de uma nova fase da pandemia e retomada da economia, o governo terá muitas dificuldades a enfrentar. E uma das mais preocupantes será o desemprego gerado pela redução da atividade econômica e pelo fechamento de inúmeros postos de trabalho. Já não é de hoje que o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem em seu radar a necessidade de desoneração da folha de pagamentos como medida de criação de empregos. Numa entrevista concedida aqui à CNN, ele mesmo disse que é o desemprego no Brasil que tira o seu sono. Essa medida, inclusive, já fazia parte do plano para a reforma tributária ampla, ainda não apresentada numa versão completa pelo governo ao Congresso. Os impostos incidentes sobre a folha de pagamentos, ou seja, o imposto sobre a mão de obra, é um grande impeditivo à geração de emprego, o que contraria os pilares da economia liberal. Taxar a folha de pagamentos representa medida negativa à economia, porque, se por um lado gera caixa ao governo, por outro, impede o crescimento econômico, cria barreiras aos empreendedores, numa espécie de ciclo vicioso que, no longo prazo, acaba por reduzir a arrecadação e aumentar ainda mais o desemprego. Além disso, diante do cenário de enorme desemprego piorado pela pandemia, a redução ou até mesmo a estagnação nos postos de trabalho terá consequências sociais terríveis, resultando num aumento da miséria. Nesse cenário, todas as medidas que visem reduzir os custos de contratação de mão de obra e permitir a geração de emprego são muito bem-vindas. Evidente que seria ótimo a desoneração da folha de pagamentos sem uma contrapartida de nova geração de caixa, o que poderia acontecer num cenário ideal caso ocorresse um brutal aquecimento da economia. Mas a crise financeira atual, que infelizmente sugere que será duradoura, associada à lei de responsabilidade fiscal, não permite a mera e irresponsável desoneração da folha de pagamentos, sem que a fonte de receita seja substituída. E essa é uma afirmação constante do ministro. Ele fala em substituição tributária e não em aumento de carga. Nesse sentido, é obrigatório que a perda de receita gerada pela desoneração da folha de pagamentos seja, sim, compensada com a majoração de impostos já existentes ou com a criação de novos tributos. A vontade do governo de reduzir os custos para a geração e manutenção dos empregos é tão antiga quanto a própria necessidade de democratização da cobrança de impostos. O resultado dessa constatação é uma das possibilidades mais eficientes para a compensação da desoneração da folha de pagamentos. É a criação de um substituto. Essa é a sugestão da equipe econômica, a tributação de transações digitais, que, inclusive, já foi apresentada e pode gerar crescimento nesse período, ainda mais de pandemia, em que usamos muito as transações digitais. Isso mesmo, com a absoluta aversão da sociedade àquela CPMF.
A receita é aumentar a base de contribuintes com uma alíquota menor, transferindo o custo da cadeia produtiva para o consumo e para a circulação de riquezas, democratizando a sua cobrança de forma proporcional à capacidade financeira das pessoas e das empresas. É claro que alguns ajustes ainda terão que ser avaliados. A perda de receita com desoneração da folha deve ser equivalente à expectativa de arrecadação vinda desse imposto sobre transações digitais, que não é exatamente a CPMF, nem implica num aumento de carga tributária. É preciso que haja equilíbrio. A medida desejada é tornar esse novo imposto sobre transações digitais também em uma fonte de financiamento, inclusive para os programas sociais como o Renda Brasil. Então, a medida que o governo propõe é correta, porque não é a criação de um imposto, é a compensação tributária para estimular a geração de empregos. Bruno, vamos então às suas primeiras considerações, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Boa noite novamente, Gisele, Caio. Espero que se recupere. E minhas amigas, meus amigos telespectadores, boa noite. Antes de passar o debate, eu gostaria de relembrar alguns pontos importantes para a compreensão do tema de hoje. O primeiro deles é que já existe uma lei de desoneração da folha de pagamento, uma lei de 2011 que foi modificada em 2015 e que tem um prazo de validade até dezembro desse ano. Essa lei permite a substituição da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal básica, que é de 20%, pela contribuição calculada sobre a sua receita bruta. Isso beneficia 17 setores importantes da economia, entre os quais confecção e vestuário, construtoras, montadoras de veículos, empresas de transporte e entre outras. O segundo ponto é que no começo da pandemia foi editada a medida provisória 936, posteriormente convertida em lei pelo Congresso Nacional, que trouxe a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho e diminuição da jornada por conta da pandemia. Essa medida provisória, que se tornou lei, também aprovou a prorrogação da desoneração da folha de pagamento até 2021. A ideia inicial era uma prorrogação até 2022, mas por pressão do governo, o relator da matéria no Congresso, Orlando Silva, alterou para 2021. Ainda assim, o excelentíssimo presidente Jair Messias Bolsonaro vetou a prorrogação do benefício. E a Câmara dos Deputados hoje estuda a derrubada desse veto. Mas isso já mostra uma incongruência entre o discurso econômico do governo com as suas próprias ações. Por um lado, o ministro Paulo Guedes não perde a oportunidade de falar a empresários que irá desonerar a folha de pagamento. Mas, por outro, o próprio presidente da República veta o trecho da conversão da MP em lei que prorrogava a desoneração já existente. O principal discurso do ministro da Economia é o de que a desoneração da folha de pagamento deve ser acompanhado por uma nova fonte de receitas. Tá certo. E adiantou que essa nova fonte poderia ser a criação de um tributo sobre transação eletrônica. Como a maioria das ideias trilionárias do Ministério da Economia, não foram oferecidas maiores informações de como seria esse novo tributo. Qual seria o seu fato gerador, sua base de cálculo, sua alíquota ou, em outras palavras, quais seriam as hipóteses em que esse tributo seria devido e qual seria o valor que deveria ser recolhido. Se esse imposto sobre transações eletrônicas englobar transferências eletrônicas como TED e DOC, se englobar pagamento de cartão ou de boleto na internet, então você pode chamar como você quiser, mas nós estaremos vendo o retorno da malfadada CPMF, a contribuição sobre movimentação financeira. E o problema da CPMF é que ele é um imposto sobre o consumo. E a carga sobre o consumo já é extremamente alta no Brasil. Para se ter uma ideia, 50% da arrecadação no Brasil é sobre o consumo, quando a média nos países da OCDE, ele gira em torno de 32%. Além disso, esse tipo de tributo acaba sendo cumulativo. Quando a gente tem uma cadeia produtiva longa, esse imposto vai se somando, se acumulando. E aqui eu dou um exemplo didático. Para fazer um pão, o padeiro tem que comprar farinha de uma empresa. A fábrica de farinha tem que comprar trigo do agricultor. O agricultor tem que comprar os insumos para a plantação, sementes, fertilizantes, água para irrigação. Cada transação dessa acaba gerando uma cobrança de imposto que vai sendo repassada para frente. O trigo fica mais caro, a farinha fica mais cara e, por fim, o pão fica mais caro. Só que o consumidor final não tem para quem repassar. Ou ele paga o pão mais caro,
ou ele passa a comer menos pão. E o que isso significa? Significa que essa carga tributária será suportada, em última análise, pelo consumidor final, que é o elo mais fraco da cadeia alimentar. Então não adianta desonerar a folha de pagamento, que vai beneficiar o empresário, e passar essa conta para o consumidor. Você vai estar tirando de alguém que realmente sofre com os altos encargos sobre a folha para passar essa conta para alguém que sofre ainda mais, que são as classes baixas e a classe média, que vão ver a sua capacidade de consumo diminuída ao fim e ao cabo. Por outro lado, desonerar a folha não é garantia de que mais pessoas serão contratadas. Desonerar a folha significa diminuir os encargos das empresas, mas essa diminuição não garante que o empresário vá contratar mais, ao invés de aumentar os seus próprios lucros. A única coisa que realmente garante a criação de empregos é uma demanda que faça os setores produtivos produzirem mais e contratar mais. E para isso não adianta diminuir a capacidade de consumo das classes baixas e classe média. Esse tipo de reforma tributária acaba sendo ilógica e acaba agravando o que, para mim, é o maior problema do Brasil, a desigualdade social. Telespectadores da CNN, segundo o levantamento da Oxfam, desde o começo da pandemia, em março desse ano até junho desse ano, 42 brasileiros conseguiram elevar suas fortunas em 34 bilhões de dólares, o equivalente a 177 bilhões de reais. Isso representa 70% do aumento verificado em toda a América Latina e Caribe. Às vezes a gente se perde nesses números enormes e a gente não consegue ter dimensão do que significa esse número. Mas fazendo uma comparaçãozinha rápida, 1 milhão de segundos equivale a 11 dias. 1 bilhão de segundos equivale a 31 anos. E 42 brasileiros enriqueceram durante a pandemia 177 bilhões de reais. Se você ganhasse, telespectador, R$1 por segundo, o que representaria mais de 86 mil reais por dia, ainda assim você levaria 5.612 anos para juntar esse valor. Essa comparação mostra o tamanho da desigualdade social do Brasil, mas também traça o caminho para uma reforma tributária ideal. Uma reforma tributária que diminua a carga tributária dos mais pobres e que aumente a tributação do topo da pirâmide. Portanto, não se trata apenas de criar novos impostos para desonerar a folha de pagamento. Trata-se de tributar a renda e o patrimônio dessa minúscula elite que concentra a maior parte das riquezas do Brasil. E fazer isso com mais rigor, com compromisso e coragem, porque para fazer isso exige, acima de tudo, muita coragem. Vamos então ao debate. Bruno e Gisele, por favor. Pois é, Bruno, que desafio. Como é que a gente resolve esse problema? Nós temos os desempregados, nós temos cada vez mais desempregados, precisamos que o ministro da Economia faça uma proposta. E é justamente nesse sentido, até no sentido do seu discurso, da sua bela exposição de abertura, é que segue o ministro Paulo Guedes. Ele disse, eu vou fazer uma proposta de reforma tributária em fases. Então, na primeira fase da reforma tributária, vamos apresentar aquela redução de tributos que é mais consoante a todos os interesses, inclusive que pode ser acoplada à PEC 45, que já tramita na Câmara, ou à PEC 110, que está no Senado, que é justamente a criação de um imposto sobre valor agregado, que aí acomodaria, na proposta mais simples do ministro Paulo Guedes, PIS e COFINS, mas que já nas duas PECs também incluiria outros tributos, não só federais, como também estaduais. Ele diz, vamos então apaziguar esta primeira fase, que é a fase onde concordamos mais. Partimos então para uma segunda fase, que seria uma fase de unificação dos impostos indiretos. E aí, nesses impostos indiretos, mais uma vez, também buscando essa desoneração. Numa terceira fase, e aí vem uma parte importante justamente da sua colocação, imposto de renda de pessoa física e imposto de renda de pessoa jurídica. E aqui uma proposta bastante polêmica que gerará muitos debates antes mesmo desses debates sobre imposto sobre transações financeiras, que é justamente a tributação sobre lucros e dividendos. O que diz o ministro Paulo Guedes? Ele diz, olha, nós queremos que as empresas deem lucro, não é de nosso interesse ficar tributando
taxando demasiadamente as empresas. Vamos desonerar as empresas e vamos tributar o imposto de renda da pessoa física. Então, aquela pessoa que ganha mais, proporcionalmente, pagará mais. Aquele que ganha menos, proporcionalmente, pagará menos. E aí, numa quarta fase, é que vem, então, a apresentação deste novo tributo sobre transações eletrônicas. Como é que explica o Paulo Guedes esse novo tributo? Ele diz, olha, eu quero atingir, esse tributo visa atingir uma maior gama de pessoas. Isso porque, com uma maior base, a gente pode ter uma alíquota bem menor, então a gente vai ter uma arrecadação sem ter um grande impacto. Então, a proposta do ministro de reforma tributária, justamente desonerando a folha para fomentar e gerar empregos, é justamente uma proposta em fases para que esses debates, essas discussões e esses ajustes que você muito bem propôs, Bruno, que eles sejam discutidos, porque, afinal de contas, são os políticos, é a Câmara e o Senado, que vão, então, discutir, fazer emendas, fazer alterações e trazer a nós esse texto final de proposta de reforma.